fazer uma resenha da biografia da Simone de Beauvoir, escrita pela Kate Kirkpatrick. Esse livro aqui, Simone de Beauvoir, Uma Vida. A vida de Simone de Beauvoir é um retrato claro da posição da mulher na sociedade. Ela teve uma carreira brilhante, passou pelos exames de filosofia mais difíceis da França, estudou e leu muito. Até hoje ela é lembrada como a seguidora de Sartre, a mulher que esteve ao seu lado por toda a vida e reproduziu as suas ideias. Mas a vida de Simone de Beauvoir vai muito além do seu relacionamento com Sartre. Ela foi uma intelectual prolífica, amou muitas pessoas e foi uma feminista engajada. A biógrafa Kate Kirkpatrick nos mostra isso na biografia de Simone de Beauvoir, Uma Vida. Oi gente, eu sou Ana Barros, aluna de pós-graduação em formação de escritores, mediadora do Clube do Livro Contemporâneas, onde a gente lê mulheres brasileiras contemporâneas. Para saber mais informações, corre no link da descrição. E sou idealizadora do Rumo ao Farol, seja muito bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vou fazer uma resenha sobre a biografia da Simone de Beauvoir, escrita pela inglesa Kate Kirkpatrick, essa daqui que eu já mostrei pra vocês. E eu não poderia começar essa resenha sem antes comentar a vida e a obra da Kate Kirkpatrick, que é uma professora da King's College em Londres. Chique, né? Em entrevista a 451, ela disse que não tinha ambições de escrever uma biografia. Ela é uma filósofa e pesquisadora de Jean-Paul Sartre e do existencialismo, e acreditava que para estudar a filosofia dele, deveria entender o contexto intelectual francês no qual ele estava inserido, o que ele lia, o que ele via, o que ele escutava. E ela começou a ler Simone de Beauvoir e fez um estudo detalhado das cartas que os dois trocaram quando jovens. Kirkpatrick também analisou as cartas que Simone de Beauvoir trocava com seus amantes e amigos, e também estudou a fundo os diários da Simone, para assim entender quais eram as nuances de seus relacionamentos, estudos e pensamento. Escreveu de forma lúcida sobre a vida da moça bem comportada, que se tornou ícone, odiada pela maioria que insiste em não entender a sua obra, mas aclamada por mulheres que se sentiram representadas por seus livros. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, você sabe o quão importante isso é para o Rumo ao Farol. Eu vou citar um trechinho da introdução da entrevista que a Kate Kirkpatrick deu para Mariana Schiller, da 451. Essa entrevista tá incrível, eu vou deixar o link na descrição. Em conversa em um café em Londres, Kirkpatrick explicou de maneira clara e contundente que a razão principal que a levou a escrever Simone de Beauvoir, Uma Vida, foi a confirmação através de um cuidadoso estudo de diários e cartas de Beauvoir, que foram publicados recentemente, de uma suspeita que tinha havia anos. A maneira como Simone de Beauvoir foi retratada ao longo da história, inclusive em biografias anteriores, não fazia jus à sua contribuição à filosofia ocidental. Em 17 capítulos, Kirkpatrick traz a vida de Simone e revela as discordâncias entre suas cartas e autobiografias. Conta sobre os relacionamentos nunca mencionados por Simone em seus textos autobiográficos e desmente acusações inconcebíveis sobre o seu posicionamento político-sexual. E principalmente, mostra Simone que deveria ser conhecida por todos, a filósofa dedicada, que tinha suas próprias opiniões e criticava com afinco a sociedade em que vivia. Kirkpatrick também trouxe uma nova visão sobre o relacionamento de Simone e Sartre. Ela os coloca em relação de iguais e tira a centralidade dele de sua vida. Simone amou Sartre, mas não era um amor único e incondicional. Ele era, como dizia Simone, amigo incomparável de seus pensamentos. Mais que um relacionamento amoroso, eles tiveram uma bela amizade. Sartre deu diversas entrevistas onde dizia que Simone criticava todas as suas obras e ele nunca publicava nada sem ela ter lido e comentado. Eles trabalharam juntos na obra de ambos e levavam em consideração a opinião do outro. Por isso eu acredito que não dá para falar sobre Sartre sem falar sobre Simone. Simone amou muito, teve diversos amantes, homens e mulheres, e acreditava na liberdade sexual e amorosa. Ela respeitava as ideias de todos seus amantes, homens e mulheres. Eles eram a família dela e continuaram amigos para o resto da vida. Entre os membros dessa família estão Olga e Wanda Kosakiewicz. Elas eram irmãs e Simone teve um caso com Olga e Sartre com Wanda. Jacques Le Robust, que teve um caso com Simone e Olga ao mesmo tempo, mas não juntos, é claro. E ele acabou se casando com Olga. Claude Lanzmann, que viveu com Simone no mesmo teto por anos e o ajudou intelectualmente e financeiramente. Ele era intelectual judeu e cineasta. Seu primeiro filme sobre o Holocausto
Holocausto foi financiado por Simone. Bianca Lamblan, que apesar das polêmicas, ficou ao lado de Simone como amiga pelo resto da vida. Nathalie Sorokin, que foi amante de Simone quando ambas eram jovens. Simone tinha 27, Nathalie 20. Sorokin se mudou para os Estados Unidos e abriu as portas de sua casa para Simone sempre que ela ia para lá. E Nelson Green, um americano que podemos dizer que foi o romance mais intenso de Simone, mesmo com um oceano de distância. O curioso é que Sartre nunca escreveu uma palavra ruim sobre Simone, mas Nelson sim, diversas vezes. Mas ela se arrependeu de muitas coisas que fez em sua juventude, principalmente os relacionamentos com as alunas. Ela tinha 26, 27 quando começou a ficar com alguma delas. Seu relacionamento com Sartre às vezes machucava as terceiras partes, tanto homens quanto mulheres, e tanto dos dois lados, principalmente quando o Sartre resolvia seduzir as amantes de Simone, já que ele era um sedutor incontrolável. Então, com o passar dos anos, Simone refletiu sobre tudo isso. Eu tô falando tudo isso porque tudo tá dentro da biografia e ela traz um panorama completo da vida de Simone. Ela fala dos amores, da filosofia, dos livros, ela fala também de toda a obra, de todo o pensamento que já vinha de dentro da Simone desde que era muito nova. Então é desde a infância dela até a vida adulta. E com o passar dos anos, a Simone refletiu sobre os amores dela, sobre a liberdade. Simone foi uma mulher de muitas reflexões. Primeiro sobre filosofia, que lia incansavelmente, como Hegel, Kierkegaard, Marx, Freud, Descartes e muitos outros. Ela leu muito. Ela estudou sobre a condição da mulher na sociedade e sofreu muitos ataques depois que a sua obra O Segundo Sexo foi lançada, em 49. Ela era a bruxa amarga que não sabia amar. Isso nos atravessa até os dias de hoje, porque não é permitido que uma mulher pense e se torne uma intelectual. O lugar da mulher é sendo mãe, casada, em casa. Então ela foi muito, muito atacada. Além disso, ela foi veementemente contra a ocupação nazista, participou da resistência francesa contra a ocupação alemã e escreveu um livro inteiro sobre isso, Os Mandarins. Ela acreditava que políticas progressistas de esquerda deveriam ser apoiadas, principalmente quando se referia às escolhas das mulheres e do aborto. Foi para a União Soviética diversas vezes, já que Sartre tinha uma amante lá, e criticava as ambiguidades do regime comunista. Ela esteve no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em Cuba e em muitos outros lugares. Como eu já disse, nos 50 fatos sobre a Simone de Beauvoir, vou colocar no card aqui ou aqui, não sei, em algum lugar. Ela lutou contra a ocupação francesa na Argélia nos seus últimos anos e apoiou diversas causas libertárias. Ela recebeu cartas de mulheres que leram a sua obra e se identificaram muito com o segundo sexo. Essas mulheres queriam fugir de sua vida, porque quando jovens elas acreditavam que a maternidade e o matrimônio seriam cheios de amor e cuidado, mas que depois dos anos se viram sozinhas e descobriram que não construíram nada de significativo e libertador. Simone respondia o máximo de cartas que conseguia e ao longo de sua vida escreveu sobre seus privilégios, sobre a velhice e sobre a política. Kate Kirkpatrick consegue resumir todos os anos da vida da Simone em 553 páginas e uma narrativa que te prende e te estimula a ler cada vez mais até o fim do livro e da vida de Simone, que foi extremamente interessante, cheia de nuance como as nossas. Eu recomendo muito essa leitura, porque você vai descobrir a vida dessa grande mulher e pensadora. A vida da Simone de Beauvoir foi muito interessante. Ela acreditava, tanto que ela apareceu em diversos programas de TV falando que ela apoiava a liberdade da mulher, seja ela qual for. O que a mulher decidisse fazer, ela poderia fazer, mas ela acreditava também, principalmente para a mulher burguesa, né, que era a mulher francesa burguesa com qual ela estava conversando e que ela conhecia mais, que as mulheres deviam sair de casa para trabalhar, porque só assim elas teriam condições financeiras para não estar dentro de algo que não faziam elas felizes. Então ela respeitava muito a liberdade de escolha das mulheres. Isso é muito interessante, porque até os dias de hoje falam que ela não respeitava o poder de escolha da mulher, mas ela respeitava muito esse poder. Ela sabia que a mulher deveria poder escolher o trabalho que ela quisesse, a vida que ela quisesse, e ela escolheu a sua própria vida, ela escolheu não se casar e não ter filhos, foi uma escolha dela. Outra coisa que é muito interessante, que falam até os dias de hoje, e que a Kate Kirkpatrick fala um pouco nesse livro, é sobre os privilégios da Simone. Quando a Simone escreveu
o Segundo Sexo, em 49, ela era realmente uma mulher muito privilegiada e ela não tinha noção desses privilégios. Mas depois, com os anos, ela foi entendendo que ela vivia uma vida de privilégios e ela escreveu um ensaio sobre isso. O ensaio não foi publicado ainda no Brasil, mas quando ela estava envelhecendo, quando ela estava no fim de sua vida, e uma outra curiosidade, ela tinha muito medo da morte, ela foi entendendo sobre os privilégios, principalmente quando feministas diziam que ela era privilegiada. E ela escreveu muito sobre isso também no final da vida. É uma pena que a gente não tenha isso publicado em português. Enfim, eu recomendo muito esse livro. É um livro muito bom, que dá pra entender todas as nuances da vida da Simone. A Kate Kirkpatrick faz uma análise muito detalhada, como eu já falei, dos diários, das cartas. Ela leu tudo da Simone pra escrever esse livro. Eu recomendo muito, é um livro muito bom. E é isso, gente. A gente falou sobre a Simone de Beauvoir. Eu tô muito feliz que eu li esse livro, eu não sabia dessa vida dela tão interessante. Agora eu quero ler mais livros dela. Como eu falei nos 50 Fatos, lá eu falo um pouquinho dos livros também que ela escreveu. Eu gostei muito de conhecer a vida da Simone. E é isso, ficamos por aqui. Mas antes disso, antes de terminar, já deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais que estão no link da descrição. Todas essas coisas que vocês sabem quanto ajuda o Rumo ao Farol. É isso, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Beijinhos!